trazer aquele maná abençoado para nós. Senhor Deus, meu Pai. Pai, neste momento, papai querido, primeiramente nós queremos agradecer por mais essa rica oportunidade de nós estar reunidos na sua casa, Pai. Que a tua palavra vai nos dizer: bom suave é aquele que está na casa do Pai, que estão juntos, que estão unidos, vendo a mesma coisa, falando a mesma coisa. Pai, eu apresento, Pai, o teu filho, Pai, que já está, Senhor, na tua presença. Usa ele, Pai, do seu jeito, da sua maneira. Fala, meu Pai, o que o povo precisa de ouvir, não o que o pregador quer falar, é o que o Senhor tem para mim e para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Quero louvar a Deus pelo privilégio de poder assumir aqui a tribuna e falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Deus que abençoe o departamento do trabalho de quinta-feira, culto da vitória, irmão, evangelista irmão Valdivina, missionária Eliamara, Ana Maria, irmã Raquel, nosso pastor, a nossa pastora, toda a igreja. Quantos vieram adorar o Senhor, pode levantar a mão e glorificar a Deus. Amém? Josué capítulo 1, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo que vem nós teremos aqui uma escola dominical abençoada, é a 7ª lição, fechando aí o último trimestre desse ano 2025. Pensamentos, arena de batalha na vida cristã. Pensamentos. Eva, diante de Satanás, pensou o que não deveria ter pensado. E Adão deixou de pensar o que deveria pensar. Só um lembrete da lição de domingo. Café da manhã a partir das 8 horas. Todos nós estamos aí tomando o nosso café da manhã. O bom do café da manhã, pastor Elaine, é que nós mesmos somos o nosso patrocinador do nosso café. Faz o cafezinho do outro jeito que você gosta, amargoso, um chazinho lá e traz. E aí nós vamos gambirando. Se não gosta do amargoso, eu vou tomar o amargoso que o irmão fez, então eu sou irmão dele, eu vou tomar. E assim nós vamos nos alegrando e caminhando, até que a trombeta soa aí, vai ficar café, e nós vamos morar na eternidade com ele. Amém? Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? 24, 14 e 15 eu ainda vou ler. Diz assim, 24 de Josué: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitar fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram nossos pais, que estava da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa, ou seja, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, a Bíblia, ela repleta de exemplos de pessoas, das quais nós aprendemos muito com ela. Exemplo maior, Jesus Cristo, né? Foi ele que mesmo disse, em Mateus 11, 28, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas a Bíblia é repleta de exemplos de pessoas, de exemplos maravilhosos, ao qual nós aprendemos com eles, ou com elas, mulheres. Josué é um desses. A Bíblia não fala muito sobre o Josué, como fala de Moisés, como fala de outros profetas, outros reis, mas a Bíblia, quando ela fala de Josué, não é muito as passagens que fala, nos deixa um legado muito grande. Josué é um grande líder, se tornou um grande líder. Estudando e a gente analisando a história de Josué, a gente percebe que Josué cometeu uma falha, que nas entrelinhas da Bíblia você encontra essa falha que Josué cometeu. Ele não preparou um sucessor para assumir o seu lugar. Essa foi a falha de Josué. Ele não preparou um sucessor para assumir o seu lugar. Haja visto que depois da sua morte entra a fase dos juízes, a gente vai ver
a fase do juiz governando, você vai ver a narrativa sempre assim. E fizeram mais uma vez o que era mal os filhos de Israel, fizeram mais uma vez o que era mal aos olhos do Senhor. Josué falhou nesse quesito, mas podemos aprender muito com Josué, louvado seja o nome do Senhor. Dentro da comunidade judaica, ou seja, entre o relacionamento dos judeus, entre eles, em toda a sua história, principalmente nos livros históricos, Josué, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, o livro de Ruth, o livro de Esther, que são livros históricos, você vai ver muito os judeus dando ênfase ao relacionamento de Deus com o seu povo. Você vai ver bem patente Deus no meio do seu povo, Deus no meio do seu povo operando, fazendo milagre e sempre presente. E os judeus prezavam isso, os judeus priorizavam essa presença de Deus constantemente no meio do seu povo, no seu meio, louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma patente nos livros históricos. Josué, e a gente vai ver que Josué, na sua trajetória, Josué, quando ele sai junto com Moisés do Egito, ele está com 40 anos de idade. Quando ele está na beira do Rio Jordão, versículo 24, ele está com 80 anos de idade. Mas a sua saída do Egito, sendo servo de Moisés, aprendendo com Moisés, ele sai com aproximadamente 40 anos de idade. Durante os seus 40 anos de idade, louvado seja Deus, no Egito, como escravo, ele aprendeu muito, mas ele aprendeu bastante, foi ao lado de Moisés, caminhando no deserto por 40 anos, louvado seja Deus. Moisés, dizendo, Josué se torna servo, se torna um grande líder, e ele se torna um guerreiro bem habilidoso, um estrategista em guerra. Ele se torna servo, ele se torna um grande líder da nação de Israel após a morte de Moisés, mas ele se torna também um guerreiro habilidoso, louvado seja Deus. E nesta noite, alguns preceitos de submissão que Josué tinha, e eu posso tirar aqui desse versículo 1 do capítulo 1, e o versículo de número 2. Louvado seja Deus. Preceito de submissão, ou seja, aquilo que tinha de determinação diante da ordem, da orientação e do chamado de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, ó, o versículo 1 diz assim, ó, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Ó, essa narrativa ela é importantíssima e ela é profunda. Vou ler de novo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. 2. Moisés, meu servo, é morto. A primeira notícia, a primeira pessoa a receber a notícia da morte de Moisés foi Josué. Moisés morre no Monte Nebo, quando Deus leva Moisés em cima do Monte Nebo, mostra toda a terra prometida, todo aquele vale da Jordânia, do Jordão, do Egito, tudo aquele beira do mar ali, a Síria, tudo aquilo. Moisés vê tudo aquilo ali. E Moisés, ao contemplar aquilo ali, disse, opa, a minha aposentadoria vai ser ótima. Estou com 100 e poucos anos, 120 anos, vou entrar na terra, vou construir a minha casa, vou sentar na porta da minha casa e vou ver o povo que eu governei, dirigi por 40 anos, cuidando da terra. E Deus disse, não, o seu sonho é bem menos do que o meu projeto. O meu plano para ti é maior do que os seus sonhos. Você será recolhido para a minha presença. Na sua aposentadoria lá na terra prometida, esse povo que você dirigiu, governou, vai te dar muita dor de cabeça. Então eu vou te dar um descanso. A sua aposentadoria eu vou a partir de agora assinar. Você vai morar comigo na eternidade. Você pode dar uma glória a Deus nesta noite? Louvado seja Deus. Às vezes os meus pensamentos, os meus planos, louvado seja Deus, diante dos projetos de Deus, os projetos de Deus são muito maiores. Confia no Senhor, descansa no Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Louvado seja Deus. Fique imaginando o impacto na cabeça de Josué ao receber a notícia que o seu líder por 40 anos morreu. Porque Deus foi direto com ele. Meu servo Moisés é morto e você vai dirigir o povo, vai colocar na terra prometida. Ou seja, Deus estava dizendo para Josué, você não tem escolha, eu te escolhi para fazer isso. Ou faça, ou faça. Ou vai, não tem.
com Moisés, Deus, há um diálogo. Moisés disse, mas eu sou difícil de falar, às vezes o raciocínio não vem. Aí Deus disse, mas eu vou colocar Arão, seu irmão, do seu lado. E há aquele questionamento entre Deus e Moisés, em Êxodo capítulo 3. Mas com Josué, Deus foi direto. Meu servo é morto, e você vai assumir a liderança. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus trabalhando, é Deus, louvado seja Deus, chamando, louvado seja o nome do Senhor, para trabalhar em prol do reino do Senhor. É ser entregue. Deus estava dizendo para Josué, diante daquela submissão, porque a partir daí Josué passa a ser submisso. Josué não questiona, Josué não dialoga em questão de dizer para Deus, mas Deus, dá um tempinho, eu tenho que ver se o povo vai me aceitar. Deus já foi direto com Josué, louvado seja o nome do Senhor. É uma submissão total e submissa mesmo de Josué diante de Deus, diante da sua chamada. É ser entregue em prol do reino, é ser gasto em prol do reino de Deus, louvado seja o nome. É Deus trabalhando comigo. Josué entendeu que diante da chamada de Deus, era Deus que ia trabalhar com ele, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, a submissão, a chamada, aquilo que Deus chamou eu e você, nós temos que colocar na nossa cabeça primeiro, é Deus trabalhando comigo. Quantos têm entendido que Deus tem trabalhado com você? Pode levantar a mão, louvar o nome do Senhor. Segundo, é Deus trabalhando em mim. Se Deus trabalha comigo, também Ele tem que trabalhar em mim. Não é só Deus trabalhar comigo, Deus está me usando, Deus está me levantando. Deus também tem que achar espaço dentro do meu coração, na minha vida, no meu caminhar, e Deus trabalhar em mim. Quantos Deus tem trabalhado na sua vida? Pode levantar a mão e glorificar a Deus nesta noite, louvado seja o nome. Terceiro, é Deus trabalhando por meio de mim. Moisés, melhor dizendo, Josué entendeu, diante daquela chamada naquele dia, após a morte de Moisés. Ele entendeu que Deus trabalhou no seu coração por 40 anos no deserto, ao lado de Moisés, e que a partir daquele dia, ele seria um homem diferente, um homem que teria a presença de Deus de forma plena e soberana, 24 horas por dia, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele abre o coração para Deus trabalhar na sua vida, trabalhar nele, trabalhar por meio dele, louvado seja o nome do Senhor. É Deus através de mim, trabalhando em mim, Deus trabalha através de mim. Quando Deus me chama, quando Deus te escolhe, você entende que Deus trabalha através de mim e através de você. E às vezes é Deus trabalhando apesar de mim. Porque muitas vezes nós não entendemos o chamado e muitas vezes nós esquivamos do chamado de Deus. Aí é Deus trabalhando, louvado seja o nome do Senhor, apesar de mim. Eu não quero ir, eu não vou, eu estou cansado. Hoje eu vou assistir o jogo do Goiás, mas do Vila, e depois eu vou fazer a obra. Aí Deus vai trabalhar apesar de mim. Você não quer ir? Mas eu vou. Você não quer fazer a obra? Mas eu vou. Mas a consequência vai vir. Às vezes o cansaço vem, às vezes a dificuldade vem, a idade vem, mas Deus trabalha apesar de mim. Se você não se colocar, se você menina não se colocar, se você rapaz não se colocar, se você irmão não se colocar na presença do Senhor, Deus vai trabalhar apesar de você não ir trabalhar, porque a obra dele continuará sendo feita. E Josué entendeu o chamado e colocou a sua vida diante do altar de Deus até os últimos dias da sua vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, louvado seja Deus. Então Josué foi submisso plenamente, deixou Deus trabalhar, deixou Deus agir na sua vida. Logo ele começa a dar diretriz à nação de Israel através da travessia do Rio Jordão, quando o povo foi atravessar o Rio Jordão, louvado seja Deus. Segundo, bem rapidinho, Josué, diante da sua chamada, louvado seja Deus, no capítulo 6, versículo 26, ele honra as suas promessas. Um grande líder, um grande homem, uma grande mulher de Deus, honra as suas promessas feitas. No capítulo 2,
Os espias vão à terra prometida, espia toda aquela lá, encontra uma mulher por nome Raabe, ela está em cima do muro, e os espias disseram, essa terra vai ser invadida, essa terra Deus nos deu, e a Raabe disse, então quando vocês entrarem aqui, livra a mim, os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus pais, e toda a minha casa. Os espias disseram, sim, quando nós entrarmos, fazemos uma promessa diante de Deus e diante de você, que a sua família vai ser preservada de ser destruída, louvado seja. No capítulo 6, quando Josué está diante de Jericó, Josué chama os dois espias, aqueles que estavam espiando a terra, disse, fizemos uma promessa a Raabe, chama ela, antes nós destruíssemos a cidade, antes nós acabarmos com todos os moradores, toda a sua família, ela e toda a sua família, os seus parentes, as suas casas, a sua casa e os seus pertences serão livrados da destruição, e se honrar os compromissos. Como é bom você estar diante de pessoas que honram os seus compromissos. Como é bom você estar diante de colega de trabalho, de amigos, de vizinho e até de parente, e por que não até diante de irmão na igreja, que honram os seus compromissos, ou que honram a verdade, aquilo que foi dito 1 ano, 2 anos, 1 mês atrás disse, eu fiz uma promessa de orar por você, de jejuar por você, de consagrar diante de Deus, por você e por sua família, eu vou cumprir essa promessa, louvado seja o nome do Senhor. Novo na fé, hoje ele é separado da família. A menina dele tinha problema de refluxo, era tireoide, não lembro. Eu sei que ela dormia de noite, não dormia de noite direito, ela respirava e engasgava com o refluxo que vinha da sua garganta, do seu esôfago. E eu disse para ele, vamos orar uma semana, 21 dias em prol da sua filha. Ele disse, vamos orar. Aí eu fiz um compromisso de orar pela sua filha. A gente estava novo na fé naquela época, pastor. Eu tinha uns 3 anos de crente. Orava igual. De noite levantava, era uma benção para orar. Hoje, o senhor acorda, se levanta, vai lá, toma água e volta e deita na cama e não ora nada. Né? A gente é falho, louvado seja Deus. É Deus operando apesar de mim. Eu não vou orar, mas tem outros que vão orar, louvado seja Deus. Aí fizemos a campanha de 21 dias. Logo que terminamos a campanha, o Senhor Deus abriu uma porta para ela fazer a cirurgia da garganta. Louvado seja Deus. É a filha mais velha do Zé, mas da Idene ali, louvado seja. Ela era pequenininha, tinha um problema de refluxo, fizeram a cirurgia. Fizeram a cirurgia nas amígdalas, e ela ficou boa. Glórias a Deus. Então Josué honrou seus compromissos, honrou aquele compromisso de proteger Raabe, louvado seja Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Podem dizer amém? Josué, vamos lá para o 24? Eu acho interessante também essa parte aqui. Josué 24, 14 e 15. Vamos ler? Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade, deitar fora os deuses os quais serviram o vosso pai, da além do Eufrates e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Última parte do versículo diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Josué estava dizendo para aquela multidão diante dele, e os seus filhos, as suas 2 filhas, sua esposa, os seus parentes, seus familiares ao lado dele, ele estava dizendo, louvado seja o nome do Senhor, eu e a minha família continuaremos cultuando ao Senhor dentro da nossa casa. Aqui na nossa casa, no meio da nossa família, dentro do meu quarto, da minha sala, dentro da minha cozinha, no meu quintal, na minha área, cultuaremos o Senhor para toda a eternidade. E nós vamos continuar cultuando a Ele, nós vamos continuar adorando a Ele. A minha casa, a nossa casa, Ele terá prioridade dentro do meu lar, louvado seja o nome do Senhor. Era isso que Josué estava dizendo para o povo. Lembra quando Jesus encontrou com Zaqueu? Zaqueu corre, sobe numa figueira, baixinho, para ver Jesus, e Jesus viu ele e disse, desce depressa,
Hoje convém pousar na tua casa. Jesus sempre foi convidado a estar com alguém. Em momento algum, Jesus se autoconvida. O único lugar na Bíblia que você vai ver Jesus se autoconvidando é com Zaqueu. Hoje me convém pousar na tua casa. Eita glória. Lucas capítulo 19. Fico imaginando se fosse nos dias de hoje, se tivesse um celular, nós tivéssemos, né? Zaqueu pegasse o celular, ligasse e o seu filho atendesse. Pai, o que foi? Quero falar com a sua mãe. Não, a mãe está mexendo na cozinha, está terminando de fazer o almoço. Diga para ela que hoje nós teremos um visitante ilustre. Quem é, pai? É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai posar na nossa casa. Diz para ela fazer o almoço, aumentar o arroz, fazer um bife caprichado, que ele vai jantar conosco. E não só isso, ele vai dormir na nossa casa. Diz para sua mãe pegar o tapete branco e colocar na entrada da porta, é para ele pisar, ele entrar dentro da nossa casa. Pai, mas o tapete é branco, ninguém pisou nele. Mas ele hoje vai pisar, ele vai posar, me canta dentro da nossa casa. Diz mais para tua mãe, diz para ela preparar o nosso quarto, a minha cama, mas a cama dela, porque ele vai deitar na nossa cama. Nós vamos dormir na sala, em cima do sofá, mas hoje ele tem prioridade dentro da minha casa, dentro da nossa casa, louvado seja Deus. Quanto Jesus tem prioridade dentro do seu lar, pode levantar a mão e glorificar a Deus. Josué estava dizendo: eu e a minha família cultuaremos ao Senhor. Eu e a minha família vamos adorar ao Senhor. Vamos honrá-lo, prostrar-se diante dele, respeitá-lo, louvado seja Deus. Não é só, Josué está dizendo para aquela multidão diante dele, trazendo para os dias atuais, não é só um culto familiar. Não estou criticando e nem dizendo que não é válido. Continuaremos fazendo culto familiar, mas Josué estava dizendo, não é só um culto familiar, ele terá prioridade, a preferência dele, ele será honrado, respeitado, adorado, referenciado, as ordens dele, a diretriz é dele, tudo é dele dentro da nossa casa, ele vai chegar e vai entrar e vai habitar. Não é só um culto no final de semana, não é só um culto de mês em mês, aqui na nossa casa ele vai habitar 24 horas por dia. Nós vamos servir a ele entre a nossa família. Que coisa linda. O texto é muito profundo. É isso que Josué estava dizendo. Eu e a minha casa adoraremos a ele, cultuaremos a ele, prestaremos atenção e praticaremos aquilo que está escrito na tua palavra. A palavra dele vai fazer a diferença, porque é a palavra dele que vai mudar os nossos conceitos dentro do meu lado, da minha casa. Eu quero que ele sinta bem. A minha família, eu e a minha família, serviremos ao Senhor, adoraremos a Ele, glorificamos a Ele, serviremos e prostramos diante dEle. Nós queremos, eu e a minha família, queremos que Ele se sinta bem ao chegar na nossa casa. Queremos que Deus, ao entrar na sala, na cozinha, no quarto, na sala, ao entrar dentro do nosso carro, nós queremos que Ele se sinta bem, eu quero que Ele se sinta alegre. Ele é o nosso convidado por excelência. Será que Deus tem sentido bem na nossa casa? Será que tem? Somos falhos, temos nossos defeitos. Quando nós sentamos à mesa, quando nós levantamos de manhã, quando chegamos do trabalho cansado, e às vezes as coisas não estão de acordo com o esposo ou com a esposa quer, será que Deus se sente bem com nossas atitudes, com nossas iniciativas dentro do lar, entre esposo, filho e filho? Como que está? Será que Jesus se sente bem? Bater na porta e você falar, entra Jesus, pode entrar. Tem um probleminha aqui, mas já foi solucionado. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o dono dessa casa, louvado seja Deus. Era isso que Josué estava dizendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queremos que Ele se sinta bem dentro do nosso lar, louvado seja Deus. Vivemos em um mundo de escolha. Josué disse,
no capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do Eufrate e no Egito. Servi ao Senhor, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei. Ei, o mundo, a nossa vida é feita de escolha. Quais são as nossas escolhas que estamos fazendo no dia a dia? Na obra, no ministério, na vida secular, em todos os sentidos. Uma das coisas que Josué escolheu aqui foi não viver do passado. Se vocês quiserem viver, se vocês quiserem continuar adorando deuses lá do Egito, em quais nós vivemos há 40 anos, vocês continuam adorando. Se vocês quiserem servir os deuses que estão aqui na terra, que nós já vimos que tem muito Deus aqui nessa terra, vocês continuam, pode ficar adorando, mas eu e a minha casa não queremos viver do passado. Egito nunca mais, Deus do Egito nunca mais, escravidão nunca. Você já imaginou, irmão? Se Josué fosse viver do passado? Escravo por 40 anos, nasceu no Egito, viveu no Egito, trabalhou como escravo. 40 anos de idade ele sai do Egito sendo liderado por Moisés. Já pensou se ele vivesse do passado? Tem muitos que vivem do passado. Meu pai foi assim, eu vou assim. Eu nasci assim, você assim. Eu sou crente assim, e se o pastor falar assim, assim, eu vou continuar sendo assim. Eu nasci assim, aceitei Jesus assim, e eu vou continuar assim. Irmão, continua como Jesus quer. Ele que é o dono da sua vida, Ele que opera na sua casa, louvado seja Deus. José não vive de rancor. José não vive de passado, de rancor, de mágoa, ou alguém que falou, alguém que criticou. Se ele fosse viver de passado, ele não seria o servo que ele foi. Escravo, abandonou tudo aquilo, esqueceu. Ei, eu tenho um carro, você tem um carro, tem 2 retrovisores no carro e tem um para-brisa grande. Eu vou ficar olhando só no retrovisor, irmão Carlos? Retrovisor são 2 pequenininhos. Eu vou olhar para o para-brisa. Se eu ficar olhando para o retrovisor que eu vejo lá, a traseira, daqui a um pouquinho eu bato o carro lá na frente. Eu vou olhar no retrovisor de vez em quando, para me ver a direção para frente, louvado seja. Ou seja, eu vou olhar o passado, as coisas que passaram na minha vida, se elas forem fazerem bem, e elas me impulsionar para o futuro, para as coisas boas. Passado que não presta, irmão. Se alguém me criticou, se alguém me falou mal, se alguém zombou de mim, seja lá quem, de 30, 40 anos atrás, de 20 anos atrás, de uma semana atrás, eu não quero viver de passado. Se eu lembrar do passado, esse passado tem que me impulsionar para frente, para a presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tem crente que vive do passado. Ah, meu pai era assim, eu vou assim. Meu pai calçava assim, a botina assim, o sapato assim, o sapato é do lado daqui, e a mulher tem que acertar o sapato aqui, porque o meu pai colocava o sapato aqui. Estou só dando um exemplo. Ah, minha mãe era assim, e se você quiser comer, eu vou fazer o bife que ela fazia. Aí o marido fica nervoso, daqui um pouquinho vem separação. Porque eu só vivo do passado. Josué disse, não quero nem saber do passado. Fui escravo, trabalhei, aprendi muito com Moisés no deserto, e agora nós vamos atravessar o Rio Jordão. Agora vocês escolhem. Vocês querem viver do passado? Que viva. Eu e a minha família vamos caminhar para frente. Eu lembro do passado, eu lembro, mas outro dia eu estava até comentando, viajando, né, lá para a nossa terra, lá, e visitando lá. Nascido e criado lá, irmãos. Aí a gente reflete um pouquinho do passado e hoje é onde a gente está. Pelo menos tem uma casa, um carrinho para viajar, né? Naquela época a gente levantava de manhã, às vezes tinha feijão com sal para comer. A gente lembra que Deus permitiu que a gente passasse e hoje é onde a gente Deus está. Mas eu vou ficar lembrando do passado e resmoendo aquilo e me murmurando daquilo, irmão? De maneira nenhuma. Eu glorifico ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A Deus. Vivemos em um mundo de escolha. É interessante que o versículo 24, melhor dizendo, o capítulo 24, versículo 22, a gente vê Josué verdadeiramente um servo, um adorador a Deus, um servo de maneira plena, louvado seja Deus. Josué escolheu ser servo, e não Deus ser o seu servo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estão vivendo hoje um cristianismo que Deus passou a ser servo deles, ou de alguns grupos. Eu tenho que ter a chave nova, balançar na igreja, o povo vê a chave nova do carro balançando e eu vou ungir a chave. Não tem nada contra não, irmão. Eu tenho que ter a casa nova onde eu vou fazer propaganda do que Deus está fazendo. Não, irmão.
Deus, nos últimos dias, no nosso meio, não só aqui no Brasil, a gente vê isso na Europa, nos Estados Unidos, porque uma grande parte desse movimento neopentecostalismo vem da Europa e vem dos Estados Unidos. Por isso que a gente vê a igreja no fracasso que está lá. Deus passou a ser o gênio da lâmpada. 2, 3 palavras, Deus se manifesta e diz: que você quer, meu servo? 2, 3 esfregadinhas na lâmpada, eu estou só fazendo uma comparação. Aí Deus se manifesta. Não, Deus não é assim, irmão. Primeiro você tem que ser servo, adorar, glorificar, servir a Ele, prestar a Ele um bom culto, servir a Ele na beleza da tua santidade, o resto é com Ele. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2 diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as necessidades. Você serve, você adora, você trabalha, o resto é com Deus. A janela do céu se abre. Mas hoje é um pouco diferente. E às vezes até consegue. E outros não conseguem, porque acha que Deus é um Deus de barganha. Josué foi submisso, foi servo. A palavra servir é um verbo. Vamos conjugar o verbo servir, irmãos? De que Josué diz aqui, eu vou ler de novo aqui, ó. Porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Vamos ver o verbo servir? Vamos ver aqui. Eu sirvo, estou servindo. Era isso que Josué estava dizendo. Eu sirvo ao Senhor, estou servindo ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero continuar servindo ao Senhor. Eu permaneço servindo ao Senhor. Quinto, nós serviremos ao Senhor. O verbo servir. Eu sirvo ao Senhor. Eu continuarei servindo ao Senhor. Eu preciso continuar servindo ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem continuar servindo ao Senhor? Louvado seja Deus. Que a minha vida, a sua vida, a nossa vida se torne um legado poderoso de serviço ao Senhor. Vamos colocar de pé? Por isso que o nome de